Olá pessoal, voltei aqui para dar continuidade ao nosso curso, tá certo? Na aula passada, a gente finalizou a implementação da nossa interface, tá? Basicamente um aplicativo de formulário, de cadastro, onde a gente explorou vários tipos de componentes, como Image View, Button, Edit Text, Radio Button, Checkbox, tá? O Swift, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar também com a parte do Kotlin, tá certo? O que seria isso? Seria pegar os dados inputados aqui neste formulário, pegar ele lá no lado do código, tá certo? Então é isso que a gente vai estar fazendo nessa aula, na verdade começando, tá bom? E vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, aqui ó, no Activity Main, que é o nosso projeto, certo? Que é a parte de layout do nosso projeto. Se vocês perceberem, cada componente vai ter o seu ID, tá? Por exemplo, esse Image View aqui, Image View foto usuário. Este componente aqui tem esse ID que é basicamente o seu nome, certo? Bom, a gente vai precisar desse ID para recuperar a referência desse componente lá no lado do Kotlin, tá? Se vocês lembram, o Kotlin ele vai estar onde? Em Kotlin BR, o nome do pacote, MyActivity, tá? Então, esse arquivozinho MyActivity é a parte Kotlin, né? A parte de código realmente que vai estar recuperando os dados advindos lá do front-end, né? Da interface. Beleza? Então, quem que liga a minha interface com o código Kotlin, pessoal? Se vocês perceberem, a gente tem um comando aqui chamado de setContentView, ou seja, eu estou definindo que a view, ou seja, que o layout chamado de ActivityMain, que foi o layout que a gente desenvolveu, pertence a essa activity, tá? Lembrando que a activity é a nossa telinha. Beleza. Aqui, pessoal, por padrão, vem dois pedaços de códigos que a gente pode estar removendo, tá? A princípio, que é esse Enable Edger to Edger, tá? A gente pode remover ele aqui. E eu vou remover também, pessoal, para facilitar a nossa vida, esse view compact até essa primeira chave, tá? Vou removê-la aqui. Mas, professor Ivan, para que serve esse código aí? Basicamente, pessoal, para pegar ó, essa cor aqui da status bar, essa parte aqui de cima, ó, ficar com a mesma cor do layout, tá? É como se a gente pegasse aqui e fizesse um full screen, tá? Vai ver isso mais para frente, mas para facilitar a nossa vida, a gente vai remover ele aqui, tá? Deixa só o setContentView dentro desse onCreate. Bom, pessoal, se vocês assistiram a minha primeira aula, vocês sabem que esse onCreate é a função que vai ser executada quando a telinha for aberta, tá? O usuário clicou no ícone do aplicativo, abriu a tela, abriu uma primeira tela, esta função aqui vai ser executada, tá? Então, dentro dela, a gente pode chamar outras funções para ser executada no ato do carregamento da tela, tá certo? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é recuperar uma referência para esse botão aqui, ó, o botão cadastrar cliente, tá? E a gente vai colocar um clique nele. Como que eu faço aqui? Né? A gente já fez isso lá na primeira aula, mas vamos fazer novamente aqui. Primeira coisa, a gente vai criar uma variável, tá? Val, chamar de btn cadastrar, tá? Igual, certo? Agora, como que eu recupero uma referência desse botão? Tá? Como que eu recupero uma referência desse botão? Aquele comandozinho, qual? Find view by ID. Busque uma view pelo ID. Busque um componente pelo ID. Tá certo? Aqui, ó, entre as chaves, ele vai me perguntar, mas qual o tipo desse componente? É um button? É um edit text? É um radio button? Tá? Se você perceber, ó, está querendo recuperar esse cara aqui, ó. Só um minuto. Este botão cadastrar, tá? E ele é do tipo button, certo? Botão cadastrar e ele é do tipo button. Então aqui, ó, dentro dessas chaves, eu vou colocar button, certo?
eu tenho que usar o autocomplete dele, ó, button, vou dar um enter, certo? E aqui dentro eu vou buscar pelo ID, tá? Como que eu faço? Usa a classe R. Vocês já viram que essa classe R é o cara que consegue acessar todos os arquivos do meu projeto, tá? Então vou dar um ponto. Então esse arquivo que eu quero buscar é o quê? É por layout? É um ID? É uma animação? Tá? No caso que eu vou buscar por ID, tá? Ponto. Qual é o nome lá do nosso componente? Qual o ID que a gente deu para ele? Que foi o btn cadastrar, tá certo? Então esse cara aqui, ele tem uma referência desse botão cadastrar cliente, tá certo? Beleza. Agora, com base nessa variável aqui, eu posso fazer o que quiser com ela, tá? No caso, como ele é um botão, eu vou querer adicionar um comportamento, ou seja, eu quero executar um determinado pedaço de código quando esse botão for clicado. Então, no caso, btn cadastrar, tá? Que é essa variável que eu criei aqui em cima, ponto set on click listener. Tá? A gente já viu que esse aqui é um comando para adicionar um listener de clique, ou seja, um ouvinte que vai ficar ouvindo. Quando esse botão for clicado, ele vai executar o que estiver dentro das chaves aqui, ó. Tá certo? Então, btn set on click listener e vai executar algo quando esse botão aqui for clicado. Tá certo? Só para a gente verificar se está funcionando ou não, tá? Eu vou dar um toast, tá? O que é um toast, pessoal? A gente já viu isso. É uma mensagem que aparece na tela e depois some. Uma mensagem que aparece na tela e depois some. Então, para colocar ela, você pode escrever toast e vai aparecer aqui para você, tá? Toast. Dei 2 cliques. A primeira informação que ele pede aqui é qual o contexto, tá? Então, eu vou dizer aqui this, ou seja, em qual tela vai aparecer essa mensagem, ou seja, nessa, this, nessa. Aqui, a mensagem, ó, vou chamar aqui, ó, botão cadastrar clicado, tá? Você pode colocar qualquer mensagem aqui, tá certo? Isso aqui ele já colocou automaticamente. Isso aqui significa o quê? Essa mensagem, você quer que ela demore a sumir ou que ela suma rápido, tá? Left short, ela vai aparecer e sumir rápido. Se eu botar um left long, ela vai aparecer e sumir devagar, tá? Então eu vou deixar o left short mesmo. Beleza, pessoal. Então só com esse código aqui a gente já adicionou um comportamento a este botão, tá? Vou reexecutar aqui, ó, o meu aplicativo. Lembrando, se você estiver em aula comigo, presencial, me chame na hora de executar, tá? Que eu vou estar auxiliando você a executar ou no emulador ou no seu próprio smartphone, tá certo? Beleza? Deixa eu abrir aqui o meu celular. Agora ele vai executar. Beleza, ó. Vou clicar aqui em cadastrar cliente, ó. Apareceu a mensagem, botão cadastrar, clicado, tá? Ele some rapidamente porque eu botei o left short, tá? Left short, então tá funcionando. A gente recuperou uma referência desse botão e adicionou um comportamento a ele, tá certo? Beleza, pessoal. Para os próximos componentes, se a gente seguir com essa abordagem, seria a mesma coisa, tá? Cria uma variável, find view by ID, o tipo e busca pelo ID. Isso aqui, pessoal, é um pouco trabalhoso, tá? Trabalhar dessa forma, principalmente quando a gente tem vários componentes aí na nossa tela. Geralmente, a gente trabalha com um negócio chamado de bind, tá? A configuração desse bind é um pouquinho mais demorada, mas vai valer a pena, tá? Esse trabalho a mais. Se você quiser continuar com essa abordagem aqui, tudo bem, tá? Mas eu vou estar ensinando vocês a configurar uma abordagem nova que é mais simples do que essa, tá? De se usar, não de se configurar, é claro, né? Beleza, vamos lá. Vamos lá, por onde a gente começa, professor Ivan? A gente vai começar aqui, ó, no Gradle, tá? Então, aqui na parte de arquivo vai ter o Gradle. Vai ter o Gradle do módulo e do projeto, tá? Eu quero que você clique aqui no projeto, ó. build.gradle.kts na estrutura de project, tá? Opa, na estrutura de módulo, na verdade, tá? Na estrutura aqui de módulo, tá? Estrutura de módulo. Esse arquivo é um arquivo que ele
permite algumas configurações, tá? Define algumas informações, como a versão mínima do Android, a versão em que ele vai ser compilado. Aqui embaixo tem algumas dependências que a gente vai estar trabalhando no futuro e entendendo. Mas nesse caso aqui, ó, eu quero que vocês coloquem um comando, ó, dentro do Android Project. Ó. O Android Project inicia aqui e termina aqui, ó, nessa última chave antes da dependência. Então, dentro dessa chave, ó, dentro dessa chave aqui antes de dependência, eu vou colocar o seguinte comando, pessoal. O seguinte comando. Build Features, tá? Build Features, esse daqui, ó, tá? Com as chaves. Build Features, ou seja, eu vou estar ativando uma nova feature, ou seja, uma nova característica. Vou chamar um bind, view bind, view bind, isso, view bind, igual a true, certo? Basicamente, eu estou ativando a usar, estou habilitando o meu projeto a usar a feature de bind. Tá bom, pessoal? Vocês vão já entender o que é essa feature aqui. Professor Ivan, eu preciso fazer toda vez isso aqui? Você só faz uma vez, pessoal, tá? Você só faz uma vez para cada projeto, certo? Beleza, pessoal. Toda vez que você modificar este arquivo, você vai ter que sincronizar ele, tá? Para ele salvar as configurações. Então aqui, como que eu sincronizo ele, professor Ivan? Aqui em cima, ó, vai aparecer uma mensagem de Cycle Now, ou seja, sincronize agora. Então você vai clicar aqui em Cycle Now, e ele vai estar aplicando esta configuração aqui que a gente acabou de criar. Tá certo? Coloquei o build feature, view by igual a true, pode fechar esse arquivo aqui, ó, tá? E voltar aqui para o MyActivity. Aqui, pessoal, a gente vai fazer alguns passos ainda que é um pouquinho chatinho de entender, tá? Mas vocês vão entender. Vamos lá, venham comigo aqui, ó. Aqui em cima, só, onde tem aqui, ó, MyActivity, a gente vai criar uma variável, tá? Da seguinte forma, ó. Pivot later init var, certo? Vai chamar de bind e vai ser do tipo, ó, dois pontos, tipo activity main bind, tá? Perceba que esse activity main bind ele foi criado na hora que a gente deu o cycle now, tá? O que é esse activity main bind, pessoal? É como se fosse uma referência ao nosso arquivo de layout, tá? Qual vai ser o nome gerado à classe de bind criada, pessoal? Vai ser activity main com final bind. O nome de arquivo de layout, né? Activity main. Então, o de bind vai ser activity main bind. Se aqui fosse activity underline tela, qual seria o nome? Activity tela bind, certo? Vou dar 2 cliques aqui em activity main bind. Beleza. Criei essa variável aqui, pessoal. Agora eu preciso inicializar ela, tá? Como que eu inicializo ela? Aqui antes do setContentView, tá? Aqui antes do setContentView a gente vai colocar o seguinte comando: bind igual activity main bind ponto inflater. E dentro dele vou chamar o layout inflater. Tá? Isso aqui é para inicializar esse bind aqui, tá certo? Agora aqui, ó, no setContentView, que é onde ele vai linkar o nosso activity com um arquivo de bind, com um arquivo de layout, tá? Agora, em vez de passar o arquivo de layout diretamente, eu vou passar esse bind aqui, ó. Eu vou passar esse bind, certo? Ó. Então, vou remover esse r.layout.activityMain. Vou chamar de bind.root. Tá certo? Beleza. Agora sim, eu estou ligando o meu ActivityMain código com o layout ActivityMain através de um bind. Tá? Se você, meu aluno, está em sala de aula, pessoal, quando vocês criarem os novos projetos,
podem me chamar que eu vou estar auxiliando vocês nesse processo, tá? Que pode parecer um pouquinho complicado. Mas é só decorar os passos, pessoal. Para qualquer arquivo, para qualquer activity, vai ser esse espaço. A única coisa que vai mudar é o nome aqui do bind, tá certo? Então, qualquer dificuldade, me chame ou coloque aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Mas, Ivan, o que que esse monte de passo vai me ajudar? Em que, pessoal? Em que, professor? Bom, aqui, ó, onde eu tenho criar uma variável para pegar uma referência, eu não preciso mais disso aqui, ó. Eu não preciso mais disso aqui. Vou remover. Removi, tá? Beleza, professor, mas se eu não recuperei aquela referência mais com find bind, como que eu faço? Ele já está aqui no bind, pessoal, diretamente, ó, aqui no bind, ó. Vou apagar esse btn e cadastrar. Vou chamar de bind. Ponto. Vou dar um contraespaço. Vejam que todos aqueles componentes, eles já estão dentro do bind. Não preciso mais fazer um find by id, tá? Que no caso aqui é o btn cadastrar, tá? Veja que eu ativei o bind e agora eu consigo acessar de uma maneira mais fácil os meus componentes lá do meu layout, tá? Veja que legal, veja que agora ficou muito melhor, tá certo? Só para confirmar que vai estar funcionando, vou reexecutar aqui o aplicativo, tá? Vai funcionar da mesma forma. O que vai facilitar é que agora, ao tentar acessar os demais componentes, eu consigo só com um bind ponto o ID do componente, tá? Muito mais simples. Deixa eu pegar aqui o meu camaradinho aqui, tá? Ele tá buildando. Vai já finalizar. Vamos lá, meu brother. Pronto, tá? Vou clicar em cadastrar cliente. Funciona da mesma forma, tá bom? Então, essa primeira configuração vai nos ajudar nos próximos passos, tá? Que basicamente vai ser recuperar os dados digitados aqui para a gente colocar aqui no nosso código, certo? Sempre lembrando, qualquer dificuldade, coloque aí nos comentários, deixe o like aí no vídeo e siga o canal para acompanhar os novos vídeos, tá bom, pessoal? Então, essa aula foi isso. Conhecemos o bind. Na próxima aula, vamos dar continuidade. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.